Olá! Olha, eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Então seja muito bem-vinda ao Amigas de Oração, esse projeto do coração do Senhor que tocou a mim e a Ju. E hoje a gente está aqui, hoje não, há 31 lives, há 31 semanas estamos aqui juntas, espalhando a palavra de Deus de uma forma leve, aplicando as nossas experiências de vida para que a gente traga o contexto bíblico, que às vezes é um contexto denso mesmo de entender, para a nossa vida prática, para a gente sair só da teoria e trazer o contexto bíblico para a prática. Bom dia, sejam bem-vindas! Gente, o nosso tema de hoje é tão lindo, mas tão lindo. Eu vou até copiar e fixar aqui para quem está chegando e às vezes não sabe. A gente vai falar hoje sobre quando insistimos em viver de aparências, especialmente a aparência espiritual, e qual é o tempo certo de frutificar. Porque quando você frutifica no tempo certo, o seu fruto não está verde, ele não é um fruto imaturo, você não precisa viver de aparência mais. Deixa eu ver se nossa amiga Juju vai conseguir entrar, porque hoje ela tá na Bahia, minha gente, curtindo com a família. E aí eu não sei se vai ter uma internet boa lá. Se não, a gente vai seguindo por aqui. Bom dia, amiga. Bom dia! Eu tava aqui sem saber se você ia conseguir entrar, mas que bom que deu Peraí que eu tô certo. me enquadrando aqui, tá? Tá ótimo, eu vou Vou falando ficar aqui, meio pode se torta. ajeitando. Peraí. Bom Então, gente, eu dia! tava Eu estava falando que às vezes Deus deixa a gente sem frutos visíveis por um tempo, e ele às vezes faz isso mesmo, porque Deus é muito inteligente, né? Ele sabe como moldar o nosso caráter. E ele faz isso para a gente fortalecer as nossas raízes, para que nossos frutos, quando eles crescerem, quando eles aparecerem na nossa árvore, eles não sejam frutos podres, ou frutos que vão ser colhidos antes do tempo, frutos imaturos. Então, Deus nos prepara o tempo inteiro. Agora, tem outras vezes também que ele chama a gente a frutificar, mas a gente está tão preso naquilo que a gente está vivendo hoje, na aparência, a gente está tão agarrado, a gente sabe que para frutificar com Deus, a gente vai atravessar um processo. Inclusive, essa travessia faz parte do destino que Deus quer nos levar. Mas a gente prefere ficar agarrado naquilo ali que a gente já sabe, que é concreto na nossa vida, a gente fica agarrado nesse controle e a gente perde a oportunidade de frutificar na hora certa, na hora que Deus chama a gente para frutificar, e a gente começa a insistir em viver de aparência, só com folhas bonitas, como uma árvore bonita, maravilhosa, mas com pouca profundidade. E tem outras vezes ainda que a gente está numa estação, a gente está vivendo um momento de vida de cair as folhas mesmo, como a estação do outono, por exemplo. E sabe aquele momento? Quer falar alguma coisa, amiga? Não. Ah, eu entendi o que você ia falar. Então, a gente às vezes está nesse momento de cair as folhas, de ressecar, para algum tempo depois frutificar na hora certa, com frutos bons, com frutos agradáveis ao paladar. Então, o que que Deus quer ensinar com isso tudo? E daqui a pouco eu vou contar para vocês qual passagem que me inspirou para essa live. O fato é que Deus não quer que a gente exiba frutos que não são nossos. E muito menos frutos que são imaturos, que não estão na hora de serem colhidos, de serem exibidos. Então, por isso que a gente precisa respeitar a estação que a gente está vivendo agora, nesse momento, para a gente não apresentar frutos falsos para os outros e para nós mesmos, para nossa família. Então, eu queria fazer uma provocação para a gente começar, que é qual a estação que você está vivendo agora na sua vida? Você está vivendo a estação de plantar, de semear, de plantar sementes? Você está vivendo a estação de que a sua árvore já está crescendo e você já está dando frutos? Ou você está vivendo essa estação da árvore seca, de que não dá fruto de jeito nenhum, que está caindo as folhas, mas que você está com esperança de se tornar uma árvore frondosa que dá frutos? Qual é a estação que você está vivendo agora? Aninha, eu queria te pedir para falar e eu queria propor que a gente falasse antes da gente entrar exatamente nas estações, nas fases, que a gente falasse um pouco do que significa dar fruto. Porque talvez a pessoa não consegue nem pensar assim, será que eu tô dando? Será que não? O que é Uhum, dar fruto? E
esse é um entendimento novo para mim, para minha vida, porque eu não parava para pensar nisso. Às vezes, fruto para mim estava muito ligado aos meus resultados, principalmente, cada um vai ter aí as suas âncoras, né, na vida. Mas para mim estava muito ligado aos resultados profissionais. Uma pessoa que dá Sucesso fruto ou não. profissional, né? Como que você vê isso? Então, isso também, amiga, isso é um assunto que eu gosto tanto, e a gente falou mais profundamente lá nas lives de Fruto do Espírito. Quem é novo e não viu essas duas lives de Fruto do Espírito, assistam, que é muito legal. Eu também sempre achei que dar frutos, né, era o sucesso profissional, era o reconhecimento, era quanto, se eu bati minha meta, quanto que eu faturei, se eu estou num palco palestrando, se as pessoas estão me aplaudindo, se quando eu desço do palco a minha fila de alto para tirar foto comigo está enorme, ou seja, estou sendo reconhecida, aplaudida. E isso para mim, dentro da minha vivência, da minha profissão, do que eu faço, era o significado de dar frutos. Então, assim, eu estava me achando uma pessoa muito frutífera. E engraçado que no ano que todas essas coisas mais aconteceram comigo, que foi 2021, e olha, é tão curioso, né? Porque logo depois, no ano de 2022, foi que eu realmente conheci Jesus como eu conheço hoje. No ano de 2021 foi quando eu tive mais esses frutos do mundo, que são os frutos aos olhos do mundo. E eu terminei esse ano completamente vazia, completamente cansada, me sentindo péssima, me sentindo mal. É como se eu tivesse feito. Comecei a sentir um vazio muito grande. Como se fosse assim, mas é isso? É isso que é o sucesso? É isso que é É dar o fruto? fruto que não mata a fome, né? Não mata a fome. É um fruto imaturo. Esse é o fruto imaturo. E aí, quando eu realmente escolhi viver com Jesus de forma profunda, na permanência, a gente vai falar um pouco disso, é que eu entendi que o fruto que Jesus quer de nós é um fruto silencioso. É um fruto que é o fruto de uma vida interior, é um fruto que vem da essência, que é justamente o fruto do Espírito, que é que a gente falou, amor, paciência, bondade, benignidade, lealdade, domínio próprio. Esse é o fruto que Jesus quer de nós. Só que esse fruto, ele é espiritual, ele vem do silêncio, ele vem da escolha de estar com Jesus todos os dias, da permanência. Ele não vem do esforço do nosso braço. Ele não vem da gente fazer a palestra mais bonita, subir no palco e arrasar. Ele não vem disso. E é esse o fruto que Jesus quer de nós. E é tão bonito porque às vezes esse fruto ele não é aplaudido de cara, mas o fruto que Deus quer de nós e que ele aprova é esse fruto que vem do caráter de Jesus, que é fazer com que a gente se torne mais próximas ao caráter de Jesus. E, gente, uma coisa, apesar desse fruto ser um fruto silencioso, não tem uma pessoa que passa pela vida sem ser reconhecida por esses frutos, porque eles, na hora certa, eles vão ser chamados a atenção, porque a pessoa muda, a pessoa vira outra, o olhar dela muda, o semblante dela muda, o trato dela com as pessoas muda. Ela não vai passar ilesa, porque é esse fruto que Deus quer da gente, é nessa hora É, que ele nos levanta. é isso mesmo. Responde, amiga. Claro, eu quero completar com uma coisa que mudou muito a minha perspectiva sobre isso, que é pensar que nenhuma árvore faz o fruto para si mesma. O fruto sempre é algo que serve e alimenta aos outros. E aí, quando você falou que eu terminei o ano cheio de frutos visíveis, mas me sentindo vazia, entre aspas, com essa fome, é porque enquanto a gente tenta produzir frutos para a gente mesma se alimentar, o fruto que nós mesmas produzimos não pode matar a nossa fome. O que mata a nossa fome é produzir frutos para servir ao outro, porque aí a gente se enche de Jesus. Então, esse pensamento, né, do fruto, quando ele está alinhado, ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida. E pode ter alguém agora nos escutando, e quando a gente mencionou o tema, né, você está dando fruto, a pessoa olhou para a vida dela e talvez ali dentro da rotina que ela está vivendo, de alguma situação dentro da casa dela, ela falou, eu não devo estar dando fruto. Só que se ela tá, de alguma forma, se esvaziando para cuidar de outras pessoas, às vezes alguém tá com um neném pequeno, às vezes alguém tem sido amparo dentro da própria família. Uma amiga de oração me chamou essa semana para me contar um desafio que ela tem vivido com a mãe.
ela tem um neném pequeno e cuida da mãe. E para mim falar que isso estava muito pesado para ela. E que estava difícil dentro da vida dela, ela deslanchar nas coisas dela. Porque ela estava vivendo muito em função desses cuidados. E olha como que esse exemplo tem tudo a ver com isso. Porque talvez essa pessoa está olhando para a própria vida e falando assim, eu não posso dar fruto porque eu tô tendo que abrir mão aqui de mim para cuidar de outras pessoas. Mas esse é o fruto que nós fomos chamadas a dar. E quando a gente entende que esse é o fruto e consegue deixar o Espírito Santo trabalhar para nos fazer isso com alegria, porque não é fácil fazer isso com alegria. Quando a gente está começando a caminhada, ainda é difícil, é pesado, a gente pode reclamar. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar e aceita o processo, né, que ele vai fazendo em nós, pouco a pouco isso vai se tornando alegria. Pouco a pouco isso vai se tornando uma satisfação. Pouco a pouco isso vai nos preenchendo. E aí a gente consegue olhar e falar assim, nossa, que diferença que eu estou fazendo na vida de alguém. Que bom que o Senhor está me usando para poder ser ferramenta. E alimentar o outro é o que nos alimenta. Olha que coisa maluca. Enquanto a gente tentar produzir fruto para nós mesmas, nós vamos continuar sentindo fome. E esse fruto, Ju, igual você deu o exemplo da nossa amiga de oração com o menino pequeno, é exatamente entender qual estação que você está. Porque às vezes a estação que você está agora é de cuidar do seu filho. Eu passei por isso, tá, gente? Eu engravidei, tive um neném agora, no auge da minha profissão, e por um tempo eu tive que parar de ser o trator, que eu sempre fui para trabalhar, não sei o quê, e entender. Agora eu estou na estação de cuidar do meu filho. E nós, mulheres muito fazedoras, executoras e que têm resultados do mundo, a gente passa por uma pira mesmo de falar, nossa, então agora eu parei de dar resultado, minha empresa não está crescendo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Nossa, eu passei por todos esses conflitos. Mas entendi, e quando eu entendi isso, eu assisti uma pregação no YouTube que apareceu para mim, que falava sobre estações, viver a estação aceitar a estação que você está passando. E quando eu vi que eu estava nessa estação, que o meu fruto nessa estação ia ser cuidar do meu filho e deixar uma criança um bebê super bem cuidado pela mãe, eu entendi tudo. É uma estação, ela vai passar. Mas a Ó, gente amiga, para mim precisa. foi um processo tão difícil isso. E, e eu escutei muitas palavras a esse respeito. E, de certa forma, minha mente sabia que esse era o meu papel naquela hora. Mas como isso foi difícil? Como isso foi, para mim, quase perder a minha identidade. Eu não me Uhum, achava mais. E eu tô falando isso, gente, porque essa amiga de oração que me mandou a mensagem, ela falou assim: eu tô me culpando muito, porque eu não consigo cuidar da minha mãe, principalmente com alegria. Eu não consigo ter alegria. Então, ela já sabe que, de certa forma, esse fruto, na maneira perfeita que o Senhor quer, a gente fazer pelo outro com alegria. Mas ela não tá conseguindo sentir alegria. E eu não conseguia sentir alegria. Todo mundo falava assim: olha pro seu filho, aproveita que você pode ficar em casa. Eu falava: não, minha alegria é trabalhar. É quem eu sou. Parece que eu não existo. E não foi um processo fácil. E não foi um processo rápido. Foi um processo que demorou 1, 2 anos até eu começar a entender e ter alegria nisso. E tem tudo a ver com o tema de hoje, Aninha, porque o fruto, ele está no DNA da árvore, né? Aquela árvore lá na célula dela, na semente dela, o fruto existe ali dentro e faz parte da identidade daquela árvore, aquele fruto. Só que às vezes a árvore está tão identificada com outras coisas, por exemplo, no meu caso, eu estava tão identificada com essa questão do trabalho que para mim o trabalho era Juliana. Eu não estava identificada com filha amada do Senhor, chamada para dar frutos e amar ao próximo como a mim mesma e amar a Ele sobre todas as coisas. Eu não estava identificada com isso. Então, quando derruba a minha noção de identidade, parece que eu sumi. E aí Deus precisa me mostrar que a minha identidade era outra. E tem tudo a ver com o que você está falando, porque essa árvore cheia de folhas, ela está identificada com aquilo, com aquela aparência de fruto, com aquela aparência de sucesso.
E muitas vezes, se ela não topar passar pelas estações, se ela não topar ser, eu vou falar depenada, mas desfolhada, se ela não Uhum. topar perder tudo no outono, ela não vai chegar lá na estação do fruto e conseguir dar fruto. Sim. Então, eu tô querendo dizer isso porque, para algumas pessoas, pode ser que seja uma ficha que a pessoa já está pronta ali para cair aquela ficha. Para outros, a pessoa talvez está nos escutando e falando assim: eu sei isso, mas eu não consigo. E eu entendo que você sabe e não consegue. Mas a gente falou muito aqui nas últimas lives, e se você não viu, veja, sobre nascer de novo, sobre o trabalho do Espírito Santo ser um processo. Então, o que você precisa fazer é, entre aspas, dar licença, deixar o Espírito Santo trabalhar, se render, falar: Espírito Santo, eu não estou conseguindo, me ajuda a ter alegria em dar fruto, porque eu não estou conseguindo. E a gente entender o que é o fruto. Acho que isso é um ponto de partida muito essencial para hoje, né? Sim. Vamos ler a nossa passagem de hoje, que não por acaso fala de uma árvore, porque eu acho que a gente vai conseguir entender bem essa diferença do fruto, da folha, da árvore. Quem quiser, é uma passagem de Marcos 11, de 12 a 14, e depois 20 a 21. É a passagem da figueira seca, é uma passagem super famosa. Para quem não conhece, vai conhecer hoje e a gente vai estudar hoje essa passagem. Olha só. é, No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Aí conta algumas coisas e depois a gente vai lá para o 20 e 21. Não, peraí, gente, que eu não acabei. Então ele disse para a figueira: ninguém coma mais do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Todas as vezes que eu li essa passagem, quando eu não era tão amiga de Jesus assim, eu achava que era só, beleza, Jesus encontrou uma árvore que não tinha fruta e foi lá e amaldiçoou essa árvore, porque ela não dava frutos. Às vezes era uma árvore podre, uma árvore que nem era para estar ali. E é por isso, gente, que é tão legal a gente estudar a Bíblia de forma profunda, porque como Jesus nos ensina por metáforas o tempo inteiro, nada que está na Bíblia, e eu digo especialmente ali nos evangelhos, onde conta a história de Jesus, nada, nenhuma palavra passa em vão, nenhuma palavra está ali por acaso. Então, o que que a gente pode aprender com Jesus nessa passagem? Muitas coisas, mas a primeira delas é sobreviver de aparências, sobreviver sem fruto, esse fruto que Deus quer de nós, né? E não o fruto do mundo. Quando fala assim, ó, Jesus vendo de longe uma figueira com folhas. Então, a figueira parecia ser frutífera, mas ela não era. Ou seja, ela enganava pela aparência. E é isso que Jesus denuncia, né? As pessoas que enganam pela aparência. Nesse contexto aí, as folhas representam esses sinais externos da espiritualidade, da pessoa que parece que já é luz e não sei o quê, que é a religiosidade. Sabe, essas pessoas muito religiosas, mas que são secas por dentro, que não sentem nada por dentro. Representa o discurso bonito, a imagem, a roupa bonita que está usando. Só que o fruto, ele é a vida interior, ele é a transformação real, ele é a obediência, ele é aquilo que vem de dentro de nós. E aí, é bom a gente analisar a situação biológica de uma árvore, que é o segundo ensinamento, né? Que Jesus fala para nós com essa passagem do perigo das folhas sem fruto. Uma árvore frutífera, quando ela está com folhas, gente, significa na biologia, na fisiologia, não sei, daquela árvore, que ela é uma árvore que vai dar frutos, que já está dando frutos. Então, se você vê uma árvore, e eu lembro disso, claro, eu não tinha prestado atenção nisso, mas estudando essa palavra, eu lembrei
do pé de amora, da fazenda do meu avô, do pé de carambola, que realmente, quando a gente chegava lá, eles estavam cheios de folha, maravilhoso. Pode saber que vai ter frutinha lá escondida debaixo das folhas, ou pode saber que está muito perto de dar fruto. É um sinal de vida, né? É um sinal de vida. Então, porque as folhas dão essa ilusão de vitalidade, no caso da figueira seca lá, né? Então, o que que Jesus nos ensina é que uma árvore frutífera sem folhas, ela esconde ali uma esterilidade. E isso é muito perigoso. É uma secura por dentro. Por quê? Porque, como a Ju falou, as folhas dão sinal de vitalidade. Então, é aquela pessoa que parece ter uma vida muito espiritual, que fala bonito, que serve, que posta versículo e tudo mais, mas uma pessoa que é seca por dentro, uma pessoa que não tem nada a oferecer, além disso que o mundo vê. E as folhas são esses nossos sinais, gente, que para o mundo, né, o sucesso, às vezes o resultado, subir no palco, ser aplaudida, o ter uma marca reconhecida, e tudo isso é muito legal, especialmente quando a gente trabalha muito e conquista. Mas esses sinais, eles são sinais externos para o mundo, de frutos para o mundo. Não são frutos que glorificam a Deus, sabe? Porque, mais uma vez, o fruto que glorifica a Deus e que Deus quer de nós é um fruto silencioso, é um fruto que vem de dentro, é um fruto que é verdadeiramente útil ao outro também, como a Ju falou, né? Não é sobre frutificar só para nós, para satisfazer o nosso ego. E a figueira cheia de folhas, nessa passagem aqui de Marcos, é a perfeita imagem dessa aparência sem essência, sem a essência espiritual. E é muito Eu acho curioso. também, Aninha, tem uma parte importante que Jesus, sabendo de todas as coisas, poderia ter falado essa mesma parábola de longe da figueira. Ele poderia ter apontado e falado com os discípulos: está vendo aquela figueira lá? Ó? Não tem fruto, não. Mas ele escolheu, a palavra deixa muito claro, viu a figueira de longe. Então, de longe, eles devem ter falado: nossa, que linda! E a figueira, o figo, é uma fruta muito simbólica, né? Para o judaísmo, para a cultura dele. Uhum. A gente tem que lembrar que lá é uma área de deserto. Então, quando você tem uma árvore frutífera, com certeza ela é muito celebrada, né? As frutas ali são muito celebradas. É E lá diferente da é gente, que a uma. gente vai tomar café, tem mamão, banana, laranja, tem Isso. de tudo, né? O Com muita figo, para abundância. eles, é uma fruta até que entra muito na dieta deles lá, porque é uma fruta que nutre muito, né? Então, é uma fruta muito importante mesmo para aquela região. Então, você vê de longe, todo mundo estava valorizando aquela figueira. Mas Jesus fez um convite. Ele fez um convite que é: vamos chegar mais perto, gente? Vamos olhar lá pertinho? E a gente precisa ter muito cuidado. Como a gente julga as figueiras que estão à nossa volta de longe? Então, e principalmente na era da internet, como a gente se compara com outras figueiras, a gente estando de longe, a gente olha para outra e fala: nossa, lá, lotada de folhas, verde, enorme, que linda! Mas talvez de perto ela não está alimentando ninguém e está morrendo de fome. Não está alimentando ninguém morrendo de fome. Então, aqui já tem um convite que é: não julga de longe, não. Se você não conhece uma figueira de perto, não julga. Não ache que ela está dando frutos. A gente só vai conhecer se uma figueira está dando frutos quando a gente chega perto. E aí é muito legal quando a gente estuda a Bíblia, porque a gente precisa ficar muito atento ao contexto daquela situação que está acontecendo. Então, naquele contexto, essa figueira, isso tudo, gente, Jesus estava onde? Em Israel. E ali ele estava denunciando através daquela figueira, e talvez por isso ele chamou os discípulos para verem de perto. Ele estava ali denunciando aquela religiosidade exterior que tinha lá em Israel, os fariseus, os mestres da lei, aquele povo com muitas folhas, muitas palavras bonitas, muitos rituais, muitas tradições, muitas roupas impecáveis, mas um povo sem transformação interior, um povo sem essência, sem a essência de Deus realmente dentro deles, né? Tem vida. Então, sem vida. Então, gente, Jesus ele não se impressiona com folhas, tá? E quando a gente entende isso, a gente fica muito mais em paz. Ele se impressiona com o nosso fruto, é arrependimento, com a nossa fé, com a nossa paciência, com ele ver a gente permanecer nele e começar a desenvolver esses frutos. E, é,
E é o que eu falei, né? Muitas vezes, quando a gente está nessa estação das folhas caindo, é justamente o momento que Deus está nos libertando dessa aparência. E Eu eu, amei essa quando frase, Ana. Jesus não se impressiona com folhas. Eu amei essa frase, acho que a gente tem que anotar ela. Pra gente lembrar todo dia. Pra gente correr atrás das coisas certas, né? Porque quem se impressiona com folhas somos nós. somos Nós nos nós, impressionamos muito, né? Com as nossas próprias folhas, as dos outros. E essa frase é de uma grande sabedoria. A pois gente é. lembrar dela. E aí, quando essas folhas, que Jesus está nem para elas, quando elas estão caindo, é justamente quando ele está, aquele momento que ele está limpando a nossa árvore, que ele está sendo aquele jardineiro mesmo, tirando as árvores, as folhas, né, fazendo as folhas caírem e nos libertando dessa vida de aparência. Então, Aí a gente quer segurar a folha, mas a folha sou eu. Você tá me demorei matando. tanto para Falando, conquistar não, essas querida. folhas, Se a mas folha não se, for embora, você vai secar, né? Quando a gente entende que ele está arrancando essas folhas, ou que a gente está vivendo essa estação das folhas caindo, porque é para nos levar para uma nova fase de frutificar, de cuidar da raiz, de cuidar mesmo, para tirar o que é superficial, as folhas, e cuidar da nossa raiz, a gente começa a ficar em paz. A gente começa a ficar em paz. Então, Gente, grava tá fazendo essa. sentido para vocês? Vocês conseguem identificar na vida de vocês alguma situação que quando ela perdeu as folhas, parece que a identidade de vocês se perdeu? E vocês conseguem pensar em áreas que vocês queriam muito dar fruto e essa noção de fruto talvez era ser uma árvore cheia de folhas, parecer? Vocês conseguem? Tá caindo essas fichas para vocês aí? Comenta aí para a gente. E um terceiro ponto que a gente aprende também com essa passagem é que é isso que a Ju falou, né? Jesus revela que ele procura frutos, então ele vai até a árvore para ele ver se ali tem fruto. Então ele procura o fruto em nós. Ele não procura a nossa perfeição, ele procura a sinceridade da gente querer ir em busca desses frutos, da gente querer desenvolver em nós esses frutos, da gente se arrepender dessa vida de aparências e falar: Senhor, me ajuda a buscar esses frutos. Porque também sozinho, a gente já falou, pela força do nosso braço, a gente não consegue, não, tem que pedir ajuda para Deus. E aí, isso fala, gente, de uma responsabilidade espiritual, sabe? Porque se, se Jesus não quisesse que a gente desenvolvesse os nossos dons, os nossos talentos que ele nos dá, mas não frutificando para o mundo, frutificando de acordo com o fruto do Espírito, né? Que é esse fruto que vem de dentro. É como se a gente estivesse sendo irresponsável com tudo que ele busca de nós, com tudo que ele nos dá, porque o resultado desse fruto é a permanência em Jesus, é estar com ele. O resultado desse fruto que ele procura é a gente estar aqui no Amiga de Oração, é a gente procurar uma igreja, um culto, é a gente ler a palavra, é a gente estar com ele, estar na permanência dele, botar uma pregação para escutar, mas principalmente, ó, é ler a palavra, estudar a palavra, porque todas as respostas estão ali. E esses frutos, esses frutos que Jesus quer de nós, eles não são produzidos pelo esforço do nosso braço. Ninguém fala assim: nossa, meu marido está me tratando desse jeito, mas espera aí que eu vou escolher agora tratar ele bem. Mas por dentro tá morrendo de raiva. Por dentro tá querendo explodir. Então isso não é fruto. Fruto é quando Jesus já trabalhou tanto em você, quando você se rende, e aí seu marido te tratou de uma forma e você vai olhar para ele com compaixão, porque você está transformada. E você não vai escolher por birra tratar ele bem, mas por dentro você tá ali amargando tudo para depois tacar na cara dele em algum momento, entende? Você pode até ter Então, o impulso da birra, né, Aninha? Mas você dá licença com a sua birra para uhum, deixar o Espírito Santo fluir. E quando a gente pensa numa árvore, a minha cabeça é muito visual nesse exemplo, e eu fico pensando porque Jesus fala, né, que aquele que está em mim vai dar fruto. E aí ele fala para a gente ser enxertadas na videira verdadeira. Então ele sempre está usando essas analogias das árvores. E aí eu fico visualizando uma árvore que ela tá bebendo ali a água do solo, e muitas vezes a Bíblia é chamada de água da vida, e ele fala, né, quem bebe de mim nunca vai uhum, terá sede.
Então, essa árvore, eu fico imaginando dentro dela uma seiva de vida passando por ela, que ela tira da água. E aí ela produz um fruto. Aquele fruto alimenta alguém. E dentro daquele fruto tem uma semente que vai virar uma outra árvore, vai alimentar alguém, que vai virar uma outra árvore, que vai alimentar alguém. Então é como se a gente, quando a gente dá licença para ele fluir em nós, essa seiva de vida, é como se a gente passasse a fazer parte de uma engenharia de vida, de uma cadeia de vida que dá fruto, frutifica, que dá fruto, frutifica. Então, por isso que o fruto é tão lindo e ele é voltado para o outro, porque quando eu alimento o outro pode se tornar uma árvore que alimenta outro. E aí ele vai se tornar uma árvore que alimenta outro. Então é como se a gente entrasse em harmonia com a criação. É como se a gente deixasse fluir o ritmo da vida perfeito, deixasse ele fluir por nós, a seiva dele Sim. fluir, a seiva dele de vida. Uma árvore, uma macieira, ela não pode, por um esforço próprio, produzir maçã. Eu quero fazer uma maçã hoje, eu quero fazer uma maçã agora. Não funciona assim. O que ela precisa fazer? Deixar a vida trabalhar dentro dela. Ser só canal. Ela só é um canal. Porque entende que a vida estava dentro da semente? E aí a vida fluiu. Eu fico. Essa imagem para mim é muito forte. O tronco, a vida subindo ali dentro. E aí a vida percorrendo os troncos e virando fruto. Ela deixar a vida atravessá-la. Porque o DNA do fruto maçã estava dentro da semente. Não está no tronco. Entende, assim, o que eu tô querendo dizer? Não tá na força dela, ela não é uma máquina de produzir maçã, ela. Não, ela é uma máquina de deixar a vida passar e aparecer em forma de fruto. E nós somos isso. Nós não somos uma máquina que produz vida. Vida não vem de nós. Nós somos um canal pelo qual ela pode passar através de nós. O nosso papel é dar licença para ela acontecer e nos Exato. permanecer enxertadas, bebendo a água, plantadas no solo, como a Ana falou, né? E quando a gente começa a visualizar isso, eu acho, nossa, é uma beleza, né? Uma coisa muito linda a criação. Ô, Ju, e você pediu para as meninas pensarem aí, né, em alguns exemplos e tal, de se elas conseguem perceber essas mudanças. Eu queria dar um exemplo meu, que na hora que você falou, me veio na minha cabeça. Gente, quando eu não era tão amiga de Jesus assim, não andava na permanência dele, eu ia, por exemplo, para eventos de trabalho, eventos, sabe esses eventos de coisa que a gente vai pra aprender, né, para empreender e tal, não sei o quê? Eu sempre fui muito boa de fazer network, de conversar, de chegar, eu sou cara de pau, então eu chegar, conversar com todo mundo. E só que aí, quando eu ia para esses eventos, eu não descansava. Eu queria conhecer todo mundo, eu queria me apresentar para todo mundo, eu queria ser vista, queria ser reconhecida. E aí eu ia e falava, nossa, amor, que é fulano ali, ó, não, eu quero conhecer aquele fulano, você não tá sabendo, ele é não sei o que, nananã. E aí, gente, eu queria muito, fazia muito sentido para mim estar no meio de pessoas relevantes. Eu queria conhecer essas pessoas, eu queria que essas pessoas me conhecessem, eu queria que essas pessoas se tornassem meus clientes, eu queria, sei lá, dar uma aula no curso daquela pessoa e tal, não sei o quê. E isso tudo aconteceu, sabe? Eu conhecia as pessoas que eu queria, eu queria estar nesses meios. Tudo aconteceu do jeito que eu quis, do jeito da minha cabeça. Mas depois, é isso, me senti vazia, aquela coisa toda que eu contei para vocês. E depois que eu entendi que a gente não precisa ficar nesse cansaço mental e físico de querer ficar abrindo o caminho com as nossas mãos, tirando os espinhos com a nossa mão, que é Deus que faz isso para a gente, eu entendi que quando eu tiver na hora certa de frutificar, Deus vai me levantar. Ele vai me colocar naquela mesa que talvez um dia eu quis tanto estar. Ele vai fazer isso. E eu comecei, quando eu entendi, eu comecei a sentir uma paz tão grande. E aí, gente, foi uma transformação muito grande que eu vi acontecer na minha vida. Que eu comecei para alguns lugares e sem falar nada, sem falar uma palavra, só deu ser, só só de eu estar ali. Pessoas iam falar comigo, ou então às vezes eu falei uma coisa aqui com a pessoa, mas essa pessoa me trazia uma pessoa. Sabe assim, a coisa começou a andar sem eu ter que fazer esforço. Inclusive, quando a gente faz alguns eventos lá no Mundo Mágico, tem um momento que o Vini faz uma experiência, né? E eu nem fico lá perto, eu só faço uma abertura. Ou seja, eu não sou o palco daquele momento, eu dou o palco pro meu marido.
E aí eu faço aqui uma abertura e tal e saio de cena. Eu vou até para outra sala, para o Vini ser o palco ali, o centro, até porque eu quero que as pessoas prestem atenção no que ele está falando, que a experiência está acontecendo e está sendo linda. E depois, gente, as pessoas vêm falar comigo. Tipo assim, nossa, Ana, você é uma mulher tão iluminada, olha como que você honra seu marido, olha não sei o quê. E eu comecei a reparar, falei assim, gente, mas eu não falei nada. Ou então, assim, eu falei um negócio. E eu fui começando a reparar como que a gente realmente não precisa ir em busca dos aplausos, em busca da relevância, em busca do nanã, que basta a gente, e isso é resultado de fruto do Espírito transformado em nós. Porque as pessoas começam a ver, gente, é a sutileza, sabe? É uma palavra que você fala, é um olhar diferente, é uma luz que vem. E eu comecei a reparar isso e eu falava assim, gente, mas como que pode, né? Como que é real isso da gente deixar o fruto crescer em nós? Isso Você foi me foi, dando uma paz tão grande, amiga, porque eu comecei para os eventos e eu comecei a ficar na minha, comecei a ficar quieta. Parei dessa confusão de querer. Eu, você foi falando, Aninha, e eu fiquei emocionada pensando que você falou assim, eu não fiz nada. É, e o fruto vai começar a acontecer quando a gente tiver essa consciência, eu não fiz nada. Porque a gente nunca faz nada. Fruto não pode ser a gente que fez. uhum, E o Senhor vai nos dar frutos e a gente vai olhar para o fruto e falar: Meu Deus, eu não fiz nada. A gente dá o crédito para ele porque a gente sabe que todo fruto verdadeiro vem dele, só pode vir dele. Não vem de nós não somos origem. E aí a gente fica olhando e pensando assim: gente, é Deus. O próprio amigo de oração, o tempo todo, a gente se fala isso, Ana. uhum, Claro que tem uma entrega nossa, mas a gente fala assim, gente, entre aspas, eu não fiz nada. Porque as coisas que acontecem quando a gente pensa assim, eu fazer no nosso esforço, a gente sabe, é Deus. A gente olha e fala, eu sozinha não seria capaz disso. É Deus, ele fez. E quando a gente está ainda longe, imatura, começando, a gente corre muito risco de olhar para os resultados e falar, eu fiz. Então, muito provavelmente, antigamente, quando você ia nos eventos, conhecia alguém que era muito estratégico, aquilo ali te rendia um negócio, você olhava para você mesmo e falava, eu sou foda, eu oh, fiz, eu. Só que aí, beleza, tem aquela adrenalina, aquela recompensa, e passa um pouquinho, você fala, mas ainda não matou minha fome. Aí você fala, é uhum. porque não era essa pessoa, vou atrás de outra. Vou atrás de mais folhas, vou atrás da. Não, aquela letra com mais folha, vou atrás dela, que eu também quero ter folha. E fica nesse ciclo, né, insaciável. E é muito maravilhoso quando a gente consegue sentir isso que você sentiu, que o fruto de verdade não é meu. E aí você olha para aquele resultado na sua vida e fala assim: esse aqui é dele, é a mão dele, foi ele que fez. E ele nos presenteia o tempo todo. É muito lindo, né? Então eu sinto isso, que ele vai nos dar frutos quando a gente estiver preparada para olhar para o fruto e entender a nossa pequenez. Mas não é porque ele quer nos humilhar, não, não nesse sentido. Não, Mas ele uhum, está nos mostrando a verdade, que quem merece aplauso, toda honra, toda glória é ele. Quem merece o aplauso é ele. Cês, todas as vezes que alguém vira para mim e fala assim, nossa, o que vocês têm feito na Amiga de Oração é incrível. Meu coração grita e fala, eu não fiz nada. Eu sei que a única pessoa ali que está fazendo alguma coisa é Deus. Eu sei disso. Todas as vezes que acontece alguma coisa que alguém fala, não, me transformou, eu não sei o quê, eu sei que quem falou não fui eu, que quem fez não fui eu, quem pôs. Eu sei disso. E o nosso coração grita, né? Quando a gente vai receber um aplauso e a gente sabe que aquilo ali é fruto, o nosso coração grita e fala: o aplauso seja dele. O aplauso seja dele. Porque o fruto é dele. E assim eu desejo que seja nas nossas vidas, né, amiga? Que a gente consiga todas termos frutos e que dentro do nosso coração grite: é dele. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, por poder fluir através de nós. Faça mais, vem aqui e faz. Esse é o objetivo, né? Então, enquanto a gente olhar para frutos procurando, deixa eu ver o que eu consigo produzir, deixa eu ver o meu aplauso, deixa eu ver o meu fruto, a gente vai continuar procurando em vão.
E né? olha que lindo, aí eu preciso contar esse exemplo nosso, porque falando de eventos, né? Quando eu conheci a Ju, eu estava num evento lindo, um evento que eu queria muito estar, um evento que eu estava amando estar ali, inclusive. Tinha muitas pessoas famosas que eu admiro da internet nesse evento, só que eu já estava sendo trabalhada por Deus. Então, naquele evento, eu fui só para receber. Eu não conversei com ninguém. Hora do coffee break, eu continuava ali estudando. Hora de. Eu não fiz. Gente, eu não fiz nada. E aí, aquele tanto de gente famosa no palco e tal, e eu lá, prestando atenção, aprendendo, mas o meu coração não tinha mais aquele desejo egóico de estar naquele meio, conhecer aquelas pessoas. Aí me vai Juliana, sobe no palco. Nunca tinha visto Juliana na minha vida. E a Ju, ela nem foi chamada para falar de Deus, mas quando a gente flui no espírito, a gente fala de Deus, naturalmente, porque já faz parte de quem ela é, da nova identidade dela em Deus. E aí a Ju começou a falar de Deus, gente, e na hora a minha vontade era conhecer Juliana, de todas as pessoas famosas, nananã. E imediatamente eu mandei um direct para a Ju, achei o Instagram dela e mandei um direct para ela, pedindo. E por quê? Porque o fruto daquilo que ela falou no palco era o fruto que matava a minha fome, era o fruto que faltava em mim e que eu já estava em busca, mas queria me aprofundar. Eu queria me enraizar, eu queria mais permanência. Então eu mando a mensagem para a Ju e falo: Ju, me ajuda. Onde que você frequenta igreja? Qual célula que você frequenta? A Ju também nunca tinha me visto na vida. E assim a gente começou. E olha o fruto desse nosso fruto. O Amiga de Oração, por exemplo, a nossa amizade que nasceu sem a gente nunca ter visto uma outra na vida. E olha como hoje a gente pode frutificar na vida das pessoas. Então, gente, quando a gente deixa Deus fazer, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a encaminhar. Mas a gente precisa estar na permanência de Deus. Inclusive, esse é o quarto ponto do aprendizado com essa palavra de Marcos. E esse quarto ponto aqui é a coisa mais linda do mundo, porque nunca tinha me caído essa ficha antes, lendo essa palavra. Então, o texto de Marcos mostra essa sequência muito simbólica. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E aí, quando ele sai de Betânia, ele encontra uma figueira sem frutos no caminho. E aí, a gente precisa prestar muita atenção nessas metáforas, nessas palavras, porque o evangelho não tem nada aleatório, é tudo uma sequência de contrastes intencionais para a gente poder aprender. E aí, gente, a cidade de Betânia, para quem não sabe, é uma cidade que representa intimidade, que representa verdade, que representa a vida interior, a essência. Por quê? Porque Betânia era o lugar que Jesus ia para descansar. Era o lugar onde Jesus se sentia acolhido e amado. Por quê? Sempre que ele estava nessas travessias dele para lá e para cá, fazendo os milagres dele, levando a palavra de Deus, Betânia era o lugar que ele parava para descansar, para dormir. Por quê? Lá era o lugar que moravam os amigos dele, Marta, Maria e Lázaro. Então, ali era o lugar onde ele era acolhido e amado. Também era o lugar onde Jesus fez aquele milagre da ressurreição de Lázaro. Ou seja, é um lugar que havia morte, Jesus trouxe vida. Então, Betânia se tornou uma cidade muito icônica nos evangelhos, porque uma cidade onde tinha morte, ele fez vida nascer. Então, virou esse símbolo, né? Na Bíblia, a Betânia virou esse símbolo de presença de Deus, de Jesus, de amizade, de vida real. E aí, repara o contraste. Olha o que Marcos traz de contraste para a gente nessa passagem. Então, Jesus sai de um lugar onde tinha amor, paz, verdade, fé, e ele, depois que ele sai desse lugar, é que ele encontra uma árvore com aparência de vida, cheia de folhas, mas sem fruto, sem essência, sem nada para oferecer. É como se Marcos estivesse contando para a gente assim, ó, são duas realidades. Minha gente, em Betânia é onde a gente está na permanência de Deus, é onde há a comunhão verdadeira, é onde tem vida espiritual genuína, é onde tem acolhimento, descanso, amor. Agora, quando sai de Betânia, fora de Betânia, é fora da permanência. É onde ele começou a encontrar religiosidade aparente, muitas palavras bonitas e vestes maravilhosas, mas sem essência. Vocês estão entendendo a metáfora de estar na permanência e sair da permanência?
quando foi me caindo essas fichas, eu fiquei tão impressionada, eu falei, gente, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia com mais profundidade, porque quando a gente não. Quando você lê essa passagem nua e crua, Jesus saiu de Betânia e teve fome, parou ali numa árvore. Foi lá ver se tinha um frutinho para ele comer, não tinha, ele foi embora. Gente, Não tinha, ele falou, né, também. Ah, essa árvore não dá mais fruto, não. Tchau. e no E ainda, diabo, a água coitada da secou. árvore, não deu nenhuma chance para ela. Se a gente começar a ler a Bíblia com essa falta de profundidade, é por isso que a pessoa fala, eu leio a Bíblia e não entendo nada. A gente precisa buscar, gente, a gente precisa buscar essa profundidade para entender a palavra, sabe? Ai, Ana, mas sozinho eu não consigo. Então, vem para amiga de oração, vai buscar um lugar onde alguém está ensinando a palavra, alguém de confiança. Porque a gente aprende tanto quando a gente. É isso que é disso que fala a permanência, né? É sobre você ir mais fundo, você sair da superficialidade, sair das folhas. Deixa eu ir para a raiz. Deixa eu mergulhar na raiz da minha árvore. Porque senão a gente vai continuar na superficialidade das folhas. Ah, sério, essa parte de Betânia tocou muito meu coração, porque eu fiquei pensando, né? Quais são os meus lugares de descanso? Qual é a Betânia da minha vida? Deixa eu ver para onde que eu vou quando eu estou cansada, quando eu preciso de um lugar verdadeiro, quando eu preciso da permanência de Deus na minha vida. Aí eu fiquei pensando, onde que é a minha Betânia? Eu quero ter uma Betânia para mim. E eu quero que vocês pensem também, né? Qual que é a Betânia da sua vida? Qual que é o lugar que você vai para ter descanso, para se sentir amado? E aí, não sei se vai dar para a gente terminar hoje. Será que a gente para aqui, amigo? Porque ainda tem mais dois pontos tão importantes. Então vamos Vamos o quê? terminar e a gente parte, você que sabe. Porque são dois pontos muito importantes. Ó, vamos fazer o seguinte, é porque hoje eu preciso terminar, gente. Eu tô sem ajuda com o Dondon. E o Vini tá ali com ele para mim, mas o Vini precisa atender um cliente daqui a pouco. Eu não posso atrasar hoje. Os dois próximos pontos que a gente vai estudar com essa palavra é a consequência da esterilidade espiritual. Então, quando fala na Bíblia, né, que a figueira, no outro dia, ela secou desde as raízes, ou seja, ela não secou sua árvore, ela secou desde as raízes. Isso tem um ensinamento muito profundo, por isso que eu quero deixar para a próxima sexta, para a gente aprofundar. E o sexto é a hora que a gente vai falar de há um tempo certo para frutificar, que é o tema central da live. Então, vamos deixar para a sexta que vem para a gente ir mais fundo, né? As meninas até comentaram aí, nossa, muito profunda essa palavra hoje. Pois é, porque a gente precisa ir fundo nisso, mesmo. Posso aproveitar uns minutos? Pode, Ana. Rápido. Você dá os recados, o Algumas que precisar. coisas, quando você estava contando o caso do nosso encontro, primeiro encontro, né, lá nesse evento, eu me lembrei de como que foi. E eu estava em pânico. Eu não sou palestrante, enfim, essa questão até das lives aqui foi quebrar uma dificuldade, esse medo de aparecer, enfim. Então eu estava em pânico nesse evento. E a oração que eu fiz, eu estava tão em pânico que eu sabia que eu, como Juliana, não daria conta. Mas ao mesmo tempo eu não consegui falar não. Eu me comprometi em estar ali. E depois que eu me comprometi em aparecer, eu falei assim, meu Deus, ferrou. E a minha oração durante toda aquela semana, Ana, foi: Deus, você me colocou nessa, agora você aparece. Você não me deixa sozinha lá, não. Dá E eu seu jeito, lembro querido. a cena, antes de eu entrar no palco, eu comecei a orar e falar assim: Deus, me permita falar de você. Me permita falar de você. Essa foi a minha oração. Antes de entrar, me permita falar de você. E o que eu falei lá, eu não fui eu, porque eu nem lembro, eu já contei isso aqui. E aquele dia mudou a minha história. Ontem eu sentei numa mesa, amiga, e a Carol, que era a anfitriã do evento, a Carol Racha, ela é uma grande amiga. E aí ela me contou assim: Ju, eu saí do evento, uma pessoa me chamou para jantar. E aí eu saí assim, eu não vou mais fazer evento, muito cansativo e tal. E uma pessoa me chamou para jantar. E aí ela falou que a pessoa falou com ela me falou isso ontem. Ela falou que a pessoa falou com ela assim, então, teve uma amiga sua que subiu no palco, e aí ela falou umas coisas de Deus, que ela sempre chamava Deus para entrar, mas ela não estava lá. Ela falava, Deus, entra aí, fica aí. E aí essa pessoa falou com a Carol assim, eu não penso muito em Deus, sabe? Mas aí essa amiga sua falou isso, eu saí de lá e comecei a ver Deus em tudo, para-choque de caminhão. E aí a Carol falou assim comigo, ali eu entendi
que aquele evento é uma responsabilidade. Eu, É é, espiritual. espiritual. E aí ela veio me falar isso ontem. E todo feedback que eu recebo é assim: Deus falando comigo, viu? Continua. Eu te usei, eu estava lá. Mas onde eu quero chegar? E mais Eu anotei. importante, você me chamou e eu estive lá do seu lado. A gente precisa chamar Deus. E você chamou Sim, ele, né? sim. E Você aí, convidou ele. que isso tem tudo a ver com a palavra de hoje, com o que você falou, Aninha? Eu anotei aqui. Que a minha oração, sem saber, tá, gente? Não é que, nossa, que sabidona. Não, Deus me botou num aperto. Por isso que eu fiz essa oração. Lá no aperto, a minha oração não foi Deus me honra, Deus me dá destaque, Deus promova a Juliana. A minha oração foi Deus me ajuda a te honrar, me ajuda a falar de você, me deixa falar de você. Na hora que você estava contando o caso, eu fui transportada para esse momento, porque eu acho que Deus quer que eu fale isso aqui hoje. Então, se a gente não está dando fruto, talvez a nossa oração está sendo: Deus, me deixa dar fruto. Deus, deixa eu ser uma figueira maravilhosa. Deus, me honra. E a nossa oração precisa ser: Deus, deixa eu te honrar com fruto. Deus, me deixa dar um fruto que te revele. Deus, me Isso deixa que falar de vem. você. Deus, deixa que a minha vida reflita o Senhor. Deixa que tudo que eu faça o Senhor aparecer. E é isso. E por que Deus me honrou naquele dia e tem me honrado? Porque eu pedi ele para me ajudar a honrar ele. E aí ele sempre faz isso porque ele é tão maravilhoso. Todas as vezes que a gente alimentar alguém, ele está matando a nossa fome. Ele deu outro sentido para minha vida a partir daquele dia. Ele me deu outro propósito a partir daquele dia. E Ana sabe disso, que ela está sentindo a mesma coisa. Então, quando a gente muda a nossa oração, eu anotei isso e eu queria que todas nós anotássemos que quando a gente sai de Deus me honra para Deus me ajuda a te honrar, e ele precisa nos ajudar, tá? A gente precisa pedir ajuda dele para ele estar lá. Como eu orei lá sem saber, gente, a minha oração foi: Deus, me permita falar de ti, me ajuda a falar de ti aqui. Ele encheu aquele lugar de um jeito, gente, que eu não tenho como explicar. Todo mundo tava lá, sabe o que eu tô falando. Que foi ele, não sou eu. Que foi ele. Então, É, foi muito maravilhoso, né, amiga? eu me emocionei, amiga, porque eu lembrei disso, né? Daquele momento, eu não lembro uma palavra que você falou, é tão engraçado. Mas o que que a Ju falou, gente? Eu não sei. Eu só sei que as palavras dela penetraram no meu coração. Eu não lembro uma palavra que ela falou. Não lembro. Eu teria que assistir um vídeo. E aí eu comecei a lembrar também de eu criando essa coleção cristã, né? Que eu tô fazendo. Que eu fico às vezes criando e eu falo assim, na hora que eu vi o resultado dos vídeos, as coisas que foram criadas, o que eu dei conta de colocar no significado das joias, eu ficava assim, Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Acabei de começar a estudar a palavra, aí eu lembro que não foi eu que fiz, Aí você sabe? sabe Aí a que gente não fui lembra. eu, é Não porque foi não eu que fui fiz, eu. porque se eu fosse sozinha, eu ia ter que ficar debruçada nessa Bíblia aqui um ano para conseguir botar um significado tão lindo que eu coloquei na joia. E é isso, porque, gente, toda hora, por exemplo, eu vou tirar foto das joias, eu consagro a Deus. Eu vou escrever os vídeos da coleção, eu consagro a Deus. Tudo. Sabe aquela parte que fala, consagra os seus planos a Senhor e eles serão bem-sucedidos? Fazendo essa coleção, eu consigo, inclusive pode ser tema de uma live, eu consegui ter dimensão do que significa essa frase. Sabe? E eu pedindo, é isso, você convidar Deus para entrar. Deus, essa coleção é sua, mas eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo. Eu não sou capaz de fazer Que o sozinho. Me Senhor usa. apareça, né, Aninha? Que como resultado, o Senhor aparece, não eu, né? É Porque se a gente isso. olhar para cada coisa e falar: como que eu faço Deus aparecer nisso? Como é que o meu fruto reflete ele, né? É assim que a gente convida ele a estar. Isso. E sabe, ver todos os perrengues que eu passei, e agora o negócio entrou no flow, porque é você entender que Deus fez esse perrengue todo, Ana, para você criar a coleção, porque ele queria botar as pessoas certas. Quantas pessoas ele tirou do seu caminho para que as pessoas certas entrassem, para que isso fosse realmente uma obra do meu coração e não do seu coração, Ana. Então, quando você vai entendendo que Deus vai arrancando as folhas, é porque literalmente ele foi arrancando as folhas da minha árvore. E você fala assim, Deus, pelo amor de Deus, deixa essas folhas aqui, que eu só tenho elas. Só que quando você entende, aí a Nilma até pediu, vocês podiam fazer uma live sobre descansar no Senhor em meio ao caos. Eu passei tanto por isso, Nilma, criando essa coleção. Olha, 2 temas que a gente já pode usar para as lives. Eu vou até anotar para não esquecer. Porque é isso. Então, meninas,
Se vocês querem frutificar, convidem Deus. Fala assim, Deus, seja o agricultor da minha árvore. Vem cá, seja o jardineiro. Arranca essas árvores, mexe na minha semente, planta semente nova, mexe na minha raiz, cutuca essa terra aqui. E que o Sabe? Senhor Dá jeito para apareça, fazer. né, E, através e isso. E que o Senhor apareça. A minha oração é sempre isso, que eu diminua e o Senhor cresça. Porque essa coleção foi muito claro para mim, que é para eu levar o nome de Deus para as pessoas. E não para a Ana crescer. A Ana, isso. Gente, eu já desisti disso. É tão legal. Eu já abandonei isso. Essa vida da aparência que a Ana quer. Essa Ana foi curada. Amém. Curada. Essa Ana que queria aparecer, que queria subir no palco, queria reconhecimento. Essa Ana sumiu, graças a Deus. E a paz que me deu disso. A Ju, eu contei, só pra gente fechar, eu contei pra Ju quando ela me chamou pra a gente fazer as lives aqui no Instagram e aí depois virou amiga de oração. Eu falei com ela, amiga, eu tenho uma memória péssima de live, porque quando eu fazia live iam 100, 300 pessoas nas minhas lives, eu achava pouco. Hoje eu tô aqui fazendo uma live que tem aqui, ó, 20 pessoas e eu tô preenchida, feliz da vida, podia ter uma. Não tô nem aí. Eu tô aqui não é para saber quantas pessoas estão me assistindo, eu tô aqui para saber para quantas pessoas eu tô conseguindo levar a palavra de Hum. Deus. E pode ser uma, sabe? Então isso para mim não importa. Então, essas lives para mim têm sido uma cura muito grande, porque se tiver uma pessoa, eu não tô aqui para aparecer, eu tô aqui para levar a palavra de Deus para para quem quiser. Então, o resultado da permanência em Deus é cura, gente. É bênção na vida dos outros, não só na nossa. Aninha, vou aproveitar o último minuto para falar duas coisas. Primeira, Pode falar. eu quero agradecer a todo mundo que ajudou no Amigas de Oração Solidário desse mês. A gente tem um projeto que é juntar a força dessas quase 500 mulheres que a gente tem na nossa comunidade, todas que nos assistem, para ajudar alguém. Isso é o fruto, né, gente? É a gente conseguir alimentar o outro. E às vezes, uma coisa que é tão pequena para nós pode ser a fome de alguém, né? A fome no sentido da necessidade que a pessoa está passando. Então, a gente teve tanta ajuda, gente. Hoje é o último dia. Esse mês a gente está ajudando a família da Maria Cecília, que é uma criança. Ela passou por 2 cirurgias já de retirada de tumor no cérebro. A vida dela é um milagre. Nenhum médico entende como é que essa menina está viva. E a família dela tem uma luta, porque a mãe não tem como trabalhar, porque está junto, meses de CTI. E agora o tratamento dela é para reabilitação dela. Então eles têm um monte de gastos. Consultas que o plano não cobre, eles estão numa tentativa de juntar todos os recursos que eles podem para reabilitar ela, para dar uma condição de vida melhor. E esse mês eles estavam como sem saber como é que ia pagar. E Deus é tão bom que eu sempre oro para ele, falo, Deus, coloca no nosso caminho do Amiga Solidária alguém que realmente está precisando, alguém que a gente pode ser diferença na vida da pessoa. E ele nos trouxe essa família. É uma família cristã. Tudo, eu vou mandar para vocês lá no grupo, tudo que ela fala, a primeira palavra que ela fala é Deus. Então eu tenho certeza que essa mulher orou e que Deus pegou a gente, pôs no caminho dela para falar assim, viu, minha filha, eu te escutei. Como eu orei e pedi ele, falei, Deus, coloca no nosso caminho alguém que realmente está precisando. E eu sei, gente, que tem gente que nesse momento pode doar R$ 200, teve gente que pode doar 10. Mas não importa, importa a gente cumprir o que a palavra nos pede, que é ser fruto para o outro. Então, lá no grupo tá tudo explicadinho. Hoje é o último dia para a gente poder reunir isso, fazer a doação. Se você ainda não doou e pode, por favor, ajude, porque eu sei que vai ser de grande valia. E a última coisa rapidíssima, também falando em honrar alguém, eu quero pedir mais uma vez que vocês coloquem a Carol Naves nas orações de vocês. Ela é nossa amiga de oração desde a primeira live. Ela está passando por uma super batalha contra um câncer grave. Não tá fácil e a vida dela ela precisa de um milagre. E hoje, meu marido me falou uma coisa que eu quero declarar para o nosso grupo. Ele falou uma coisa, ele falou assim, amor, é tempo da gente parar de só falar em milagres e começar a viver milagres no nosso meio. E eu quero declarar essa palavra para o nosso grupo. É tempo da gente parar de contar sobre milagres e viver milagres.
E em nome de Jesus, a vida da Carol e a cura dela é um milagre que nós vamos viver juntas. Eu quero fazer uma live aqui com ela, contando o testemunho de cura dela. E nós juntas vivendo esse milagre. A Ana falou, Ana, você pode ler o último versículo que você falou assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, receberá? Tá fácil pra você ler? Vou achar aqui de novo. Lá é Tá. Marcos 11, Gente, né? abriu exatamente. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém. Tudo. Aí Jesus completa: Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e Amém. assim acontecerá. E ele fala isso logo depois de Pedro falar com ele: Senhor, a figueira está seca. Olha a resposta parece que não casa. Porque aí Uhum. a figueira está seca. Ele fala: é. Mas tudo que você pedir em oração, ou seja, onde você olha e vê morte, tudo que você pedir em oração, crendo que recebeu, assim será. E é assim que eu quero declarar hoje. Eu peço a vocês, falem o nome da Carol, coloquem ela na oração de vocês. É por isso que o nosso grupo se chama Amigas de Oração. Se a gente não puder orar por uma amiga, gente, não faz sentido a gente estar aqui. Então eu quero pedir a vocês, coloquem o nome dela. E o Senhor acabou de nos falar. A palavra não era, esse não era o coração da palavra, mas na mesma passagem ele nos fala: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Onde tem aparência de morte, haverá vida, se ali eu estiver. E é isso que eu quero declarar na vida da Carol hoje, que é a nossa amiga de oração. Ela vai viver um milagre, nós vamos viver esse milagre juntas, em nome de Jesus. Tá? Um beijo. É, deixa eu, gente, eu preciso ir embora, meu marido já tá até batendo na porta, mas só a Nilma falou assim: eu acho tão linda a atitude de vocês, eu não pude ajudar financeiramente, sou mãe solo, tô numa luta, nananã. Nilma, eu queria te convidar a fazer uma doação de R$ 2, R$ 1. Sabe por quê? Não é sobre quanto que você vai doar, mas é sobre a sua atitude. Sabe? É você já plantar em você o fruto do Espírito, bondade, benignidade, de você saber que apesar da sua situação estar ruim, você com R$ 1 você ajuda outra família. É a intenção do nosso coração, gente. Deus sabe o quanto a gente pode, Deus conhece nosso coração. Então faz o exercício, Nilma, de tirar R$ 2, que Deus vai ver a sua boa intenção. E Ele vai recompensar de alguma forma. Porque quando eu falo isso, fica parecendo, até parece que R$ 1 vai fazer diferença, vai, e vai fazer diferença na sua vida. Ter essa atitude que parece tão simples, mas que para Deus, gente, é que o fruto é para Deus. Talvez R$ 1 não vai impactar na vida da pessoa, mas na vida para Deus vai impactar muito essa É sua muito atitude. simbólico, né? E outra coisa, às vezes ainda que R$ 1 pese, ou enfim, quanto for, não importa. O que você pode oferecer? Será que você pode oferecer oração? Será que você pode oferecer joelho no chão, falando, Senhor, visita essa família. Senhor, entra na vida deles. Toda vez, gente, que a gente pede pelo outro, eu mandei lá no grupo um versículo falando disso, isso é um mandamento. Então, vamos doar orações, vamos doar a oração pela família da Maria Cecília, vamos doar a oração para Carol, vamos doar a oração por pessoas da nossa família. Eu mandei isso lá no grupo, vamos doar a oração. Vamos. Então, ainda que você não conseguiu esse mês doar materialmente, mês que vem a gente vai ter outra oportunidade. Mas ainda que você não conseguiu doar, doa o seu coração, doa a sua oração, né? Amiga, vamos fazer nossa oração final falando nisso? A gente Vamos, orar pelos outros? vamos. Você faz Vai, pra gente? faz hoje, Aninha. Então tá bom. Pai amado, eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade de poder ser canal na vida dessas mulheres, de transbordar a sua palavra, Pai. Que sempre que a gente esteja aqui, o Senhor cresça, que Ju e eu diminuamos, Pai, porque aqui o espaço é para o Senhor. É para que a sua palavra seja conhecida e vivida e experienciada por tantas mulheres. Eu te peço hoje, Pai, que ajude essas mulheres a identificar qual é a Betânia da vida delas, quais são as folhas da árvore delas que precisam ser arrancadas, Pai, para que a tua raiz, a raiz do seu Espírito Santo, seja nutrida e crescida e frutifique nessas mulheres, Pai. Entra na casa de cada uma, entra no coração de cada uma, faça o seu milagre, Pai. Bata a porta, Pai, elas estão prontas para abrir. Senhor, eu te peço também aqui em oração pela nossa amiga Carol, Pai. Carol precisa de um milagre e a gente sabe que
a mente humana, o esforço humano, nada nesse momento que vem dessa terra, desse mundo, pode fazer a Carol curar esse câncer. Então a gente pede, Pai, o seu milagre, a sua mão protetora, o teu manto protetor na vida da Carol, no corpo da Carol, para que a sua obra seja feita, Pai. Que a gente consiga viver esse milagre aqui dentro do Amiga de Oração, Pai. Que a gente veja o seu milagre acontecer. Assim seja, assim será. Amém. Amém, 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 amém. Obrigada, amiga. Obrigada, amigas. Amores, sexta que vem nos vemos com a continuação dessa live com dois tópicos assim profundos, assim. Aí a gente vai entrar na raiz da árvore, tá? Hoje a gente falou das folhas, a semana que vem a gente entra na raiz, que é a parte mais profunda. Então esperamos vocês aqui, faça chuva, faça sol. Estamos aqui, né, Juju? E curte Amém, aí, amiga, com sua família, vai dar tudo certo. amém, amém. Já deu. Um beijo, meninas. Um beijo, Obrigada. meninas. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.